Hoje nós vamos falar sobre os elementos de uma onda, certo? A gente sabe que uma onda é uma perturbação em um meio. E ela é representada normalmente por uma figura como essa, né? Então aqui a gente vai ter primeiro um eixo de simetria que vai dividir essa onda, certo? Em duas, vamos dizer assim. Onde a gente vai ter pontos mais acima e pontos mais abaixo. Os pontos mais altos nós chamamos de picos. Então, picos são os pontos mais altos da onda. Conhecidos também como crista. E os pontos, que são esses pontos aqui, ó. E os pontos mais baixos, nós chamamos de vales, tá? Que são esses pontos em vermelho. Então, os pontos mais altos nós chamamos de picos ou cristas e os pontos mais baixos nós chamamos de vales, tá? Esses pontos mais baixos são chamados assim. Bom, com esse eixo de simetria, a gente divide os picos dos vales. Entre esse eixo de simetria e um pico, a gente tem uma distância, tá? E entre esse eixo de simetria e esse vale, a gente também tem uma distância. Essa distância é exatamente igual. Nós chamamos essa distância de amplitude da onda. Então, a amplitude da onda é a distância entre o eixo de simetria e um pico ou um eixo de simetria e um vale, tá? Isso nós chamamos de amplitude da onda. Então, o A. Então, a distância entre esse ponto aqui, que é o eixo de simetria, ó, que divide a onda ao meio, e um pico, ou a distância entre o eixo de simetria e um vale, nós chamamos de amplitude. Um outro ponto importante que nós temos é o que nós chamamos de comprimento de onda. O comprimento de onda, a gente pode dizer que é a distância entre dois picos consecutivos ou dois vales consecutivos. Então, dois picos aqui, ó, consecutivos. Então, tem que ser um atrás do outro. Então, eu posso pegar esse e esse, posso pegar esse e esse daqui, mas eu não posso pegar esse e esse último, porque tem que ser consecutivos. Então, ó, a distância é entre dois picos consecutivos ou dois vales consecutivos, tanto faz, porque a distância é a mesma. Nós chamamos isso de comprimento de onda, tá? Então, lambda, isso é o comprimento de onda. Pense em lambda. Lambda, tira o A e o M, lambda, tá? Então, aqui a gente tem comprimento de onda, ele vai ser a distância entre dois picos consecutivos ou dois vales consecutivos, tanto faz. Ok? Isso nós chamamos de comprimento de onda. Bom, além da amplitude e do comprimento de onda, certo? Nós temos também para as ondas que nós chamamos de frequência. Então, nós chamamos isso de frequência. O que seria a frequência, tá? A frequência a gente vai dar por F, que a gente vai chamar de frequência, claro. É o número de oscilações que ocorre em um determinado intervalo de tempo. Isso nós chamamos de frequência. Então, você imagina que no movimento periódico, você imagina que essas ondas aqui aconteceram, essas oscilações ocorreram, sei lá, em 2 segundos, por exemplo. Então, a divisão entre esse número de oscilações total e o intervalo de tempo que ocorreu essas oscilações, isso nós chamamos de frequência, tá? Então, a gente vai dizer que pode ser a relação entre o número de oscilações e o tempo que elas ocorreram. A frequência a gente pode calcular de algumas fórmulas. A primeira fórmula que a gente vai ver é essa daqui, ó. Número de oscilações, certo?
sobre o tempo, tá? Então, o ΔT aqui seria o tempo. E o F, a frequência. A frequência ela é dada em uma unidade específica, que nós chamamos na física de Hertz, que é o Hz, ok? Então, essa é a unidade da frequência. Então, a frequência seria o número de oscilações em um determinado intervalo de tempo. Então, vamos ver melhor aqui, rapidinho, essa questão da frequência. Então, como é que eu calcularia a frequência? A frequência a gente pode calcular assim. Número de oscilações sobre o tempo. O F é a frequência. Essa frequência ela é dada em uma unidade específica que é o Hertz. E aqui nós temos o tempo, ok? Então, frequência dada em Hertz, Hz. E o tempo, ele tem que obrigatoriamente estar em segundos. Porque se ele não estiver em segundos, não tem como obter essa frequência em Hertz. E o último elemento que a gente tem das ondas é o que nós chamamos de período, tá? T. O T é o período. Período é o intervalo de tempo necessário para que ocorra apenas uma oscilação, tá? Enquanto a frequência vai levar em consideração todas as oscilações no determinado intervalo de tempo, o período vai ser o tempo necessário para gerar apenas uma oscilação. Então, o tempo necessário para que aconteça apenas uma oscilação, é o que nós chamamos de período. Então, voltando lá na página que a gente tinha, se eu observar aqui, ó, rapidinho, então a gente vai contar já já. Então, a gente vai ter uma oscilação, para que ocorra uma oscilação só, tá? Como é que eu vou contar as oscilações? A gente conta as oscilações da seguinte maneira. Eu vou observar o pico e o vale. Para que eu tenha uma oscilação completa, eu preciso ter um pico e um vale. Então, ó, um pico, que é o ponto mais alto, e o vale. Então, nesse ponto, eu tenho uma oscilação. Então, isso significa que o período de tempo para que ocorra essa oscilação, o tempo necessário para que ocorra essa oscilação é que nós chamamos de período. Então, um pico e um vale. Então, eu vou ter uma oscilação aqui. Novamente, um pico e outro vale. Então, nesse ponto, eu vou ter duas oscilações. Um pico e um vale novamente, nesse ponto, 3 oscilações. Então, um pico e um vale nesse ponto. Então, eu sei que nesse caso aqui, eu vou ter 4 oscilações, né? Então, eu tenho um pico e um vale uma, um pico e um vale duas, um pico e um vale 3, um pico e um vale 4 oscilações, nesse caso aqui do meu exemplo. Então, o tempo necessário para acontecer apenas uma dessas 4 oscilações é o que nós chamamos de período, ok? Então, para calcular o período, a gente calcula pelo inverso da frequência, 1 sobre a frequência. Então, o T maiúsculo nós chamamos de período, o F de frequência. O período, ele tem que ser em segundos também, tá? Que é a unidade dele. E a frequência, Hertz. Bom, a gente também pode calcular a frequência usando o período. Então, a frequência eu posso calcular também pelo inverso do período, tá? Então, são essas as funções que a gente tem para frequência, ok? Então, frequência é igual ao número de oscilações dividido pelo tempo. Período é igual ao inverso da frequência. E a frequência é o inverso do período.